vida dela. O Senhor já falou com ela, amém? Ela orou, o Senhor falou com ela, e agora, vamos ficar em pé, já que o Flávio puxou ali, vamos ficar em pé, né? E agora é a hora que o Senhor vai falar conosco, então que possamos estar atentos, amém? Senhor Deus, obrigado, meu Pai, por este culto maravilhoso, até aqui, Senhor, te adorando, bendizendo o seu nome, e vamos continuar te adorando, meu Pai. Nesse momento pedimos, Senhor, fala conosco, queremos ouvir a tua voz, nos direciona, meu Pai. Senhor, o Senhor já falou com a tua filha, o Senhor já falou com a tua serva, meu Pai, e entregou para ela essa porção, que agora queremos também que o Senhor partilhe conosco. Meu Pai, Senhor, que possamos estar atentos. Meu Pai, Satanás quer vir atrapalhar, roubar, meu Pai, a tua palavra do nosso coração, nós repreendemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Podem sentar. Bom, antes de adentrar a palavra, eu gostaria de dar um recado rapidamente, tá? No dia 15 de outubro, nós vamos fazer a festa das crianças aqui na igreja. Então, assim, o departamento infantil já está se mobilizando e, por conta do aniversário, eu acabei esquecendo de trazer esse recado para os irmãos, mas está ali no mural, né? E o que eu quero falar com isso é o seguinte: eu gostaria que os irmãos nos ajudassem nessa festa através de doces, né? Porque nós vamos fazer saquinhos de doces para as crianças. E assim, ano passado a gente não conseguiu fazer, né, uma festa assim, e por conta da pandemia ficamos aí um tempo. E eu tô com fé em nome do Senhor Jesus que essa igreja vai lotar, né, de crianças, porque elas vão ouvir a palavra de Deus e serão transformadas através da palavra de Deus. Então, estou projetando aí uns 100, 110, 120, 130 saquinhos, né? Então, eu gostaria que os irmãos nos ajudassem, tá? Trazendo balas, pacote de balas, de pirulitos. Vão trazendo, irmão. Vão trazendo aí todo culto que eu estiver aqui, quarta, sábado, domingo, vão trazendo, tá? Para a gente poder arrecadar aí legal, fazer um saquinho de doce bem legal para as crianças, tá? E não é caro, irmãos, não é caro. Um pacote de bala, pode ser bala, daquelas balas simples, né? Não precisa ser aquelas balas caras assim, que as crianças também nem gostam, né? Para criança doce, eu falo por mim mesmo, qualquer coisa que tenha açúcar tá ótimo. Então, assim, bala de iogurte, que é bala barata, né? Pirulito, pipoca, tudo que os irmãos puderem nos ajudar será muito bem recebido, tá? Então, eu peço que os irmãos nos abençoem dessa forma e que estejam com a gente também, né? Ajudando, porque a criançada aí dá trabalho, então a gente vai precisar de monitores, precisar de todo um auxílio, e a igreja, como sempre, tem nos ajudado. Eu tenho certeza que nesse dia não vai ser diferente, tá? Então, dia 15 de outubro, estou planejando aí também trazer brinquedo para aqui, um pula-pula, um escorrega, alguma coisa para a gente fazer uma festa bem legal para as crianças, tá? E estejam em oração por esse trabalho, amém? Porque eu creio que nesse dia as crianças serão impactadas em nome do Senhor Jesus. E aí, deixa eu ver aqui o tempo aqui, dá tempo. Eu gostaria também de trazer para os irmãos um pedido especial em oração, irmãos. Estejam orando pelas nossas crianças, porque elas estão sendo bombardeadas assim de maneiras terríveis, sabe? Satanás tem usado artimanhas assim terríveis para bombardear a mente das nossas crianças. Eu fico até emocionada, porque assim, eu que trabalho com o departamento infantil, eu vejo como Satanás tem agido na vida deles, sabe? Eu tenho orado tanto, tenho pedido tanto para Deus isso. Esses dias a Cláudia me mandou um vídeo que era uma simulação de um casamento homossexual dentro da escola. Eu fiquei assim, eu não consigo me conformar. Eu fico cada vez mais e mais chocada com essas notícias, sabe? Eram duas meninas que estavam se casando, gente, fazendo toda uma cerimônia de casamento. E aparentava ter o quê? Acho que 7, 8 anos. Olha o que as crianças estão aprendendo, gente, na escola. Na escola. Um lugar onde elas deviam estar aprendendo o abecedário. Elas estão aprendendo essa coisa nojenta, né, que Satanás está colocando. Então, irmãos, orem pelas nossas crianças, apresentem as nossas crianças em orações, porque a criança, ela filtra tudo, ela traz tudo que ela vê para dentro dela.
E em nome do Senhor Jesus, eu repreendo isso na vida das nossas crianças. Eu peço ajuda dos irmãos da igreja, que nós estejamos em oração, unidos pelas nossas crianças. Amém? Bom, vamos então para a palavra do Senhor Jesus. Eu quero ler com os irmãos Romanos. Quero falar sobre essa carta de Romanos. E eu estava até compartilhando com as meninas, que eu falei assim, nossa, cada vez mais que eu pego um livro da Bíblia para estudar, eu me apaixono por aquele livro. Eu falei, daqui a pouco eu vou estar totalmente apaixonada pela Bíblia inteira, em nome de Jesus, né? E Romanos, assim, falou poderosamente ao meu coração. E era algo que eu tinha esquecido, mas quando John Wesley, ele teve um avivamento no coração dele, foi através da carta de Romanos. Quando John Wesley, ele se converteu de verdade, quando ele teve aquele coração aquecido, foi por um versículo de Romanos. E eu fiquei, nossa, que uau, né? Hoje nós estamos aqui justamente por conta de John Wesley, né? E não é por acaso que Deus colocou esse tema no coração do nosso pastor, de trabalharmos essa carta, porque a carta de Romanos é muito linda, irmãos, muito linda mesmo. Eu convido toda a igreja a meditar assim profundamente. E o curioso é que quando Paulo escreveu Romanos, Paulo não tinha ido ainda nessa igreja. Ele não tinha ido. E ele fala que ele conhecia que a igreja de Romanos, a igreja de Roma, era conhecida pela fé daquele povo. Roma era conhecido pela fé daquele povo, a igreja de Roma. E Paulo escreve aquela carta ali, ele está querendo dizer aquela carta que ele achou importante escrever, porque a igreja, ela estava num local que era assim um local estratégico. Estava, sabe, num ponto estratégico. Então, ele precisava falar com aquelas pessoas, ele precisava animar aquelas pessoas. E eu pensei na nossa igreja na hora. Eu falei, a igreja de Ferraz, ela também está num lugar estratégico. O Senhor Jesus nos colocou aqui também com uma estratégia. Nós estamos aqui, irmãos, rodeados de pessoas que precisam de Jesus, pessoas que necessitam de Jesus. Então, se Deus colocou esse tema no coração do nosso pastor, é porque ele tem a certeza que Ferraz de Vasconcelos está num lugar estratégico. É uma igreja unida em nome do Senhor Jesus, uma igreja reconhecida pela fé, pelo amor. Amém? E Paulo, então, escreve essa carta, e os temas principais de Paulo, a história, e alguns teólogos dizem que foi a carta que mais descreveu o Evangelho de Jesus. Foi a carta onde Paulo explicou o Evangelho de Jesus como que funciona em detalhes. Foi a carta, ou seja, que Paulo mais colocou aquilo que tinha acontecido na vida dele, né? Aquela transformação de Jesus. E os temas da carta de Paulo falam sobre a fé, sobre salvação, sobre restauração, sobre que o pecado, que Jesus é quem limpa, é quem tira o pecado. E Paulo escreveu aquela carta porque lá em Roma existia 2 grupos de pessoas. Existiam os judeus e os gentios. Eles conviviam naquele mesmo local, né? E ele precisava ensinar aquelas pessoas como que pessoas tão diferentes, povos tão diferentes, iriam ficar ali na igreja unida. E olha como isso traz uma realidade para hoje. Hoje, cada um de nós somos tão diferentes um do outro, não é? Tanto fisicamente, né, caracteristicamente, como jeitos, personalidades. Mas o que Paulo fala é que todo mundo tem pecado. Todo mundo é pecador igual. Nenhum é mais pecador ou menos pecador do que o outro. Eles precisavam entender isso. E entender que todos, judeus e gentios, precisavam de Jesus Cristo. E é essa mensagem que nós precisamos entender, que eu e você precisa de Jesus Cristo na nossa vida. Porque é só Jesus Cristo que vai nos perdoar dos nossos pecados. É só Jesus Cristo que vai trazer a purificação para nós. E nós que estamos aqui dentro como igreja,
Nós precisamos olhar para quem está lá fora e entender que nós precisamos de Jesus e quem está lá fora também precisa de Jesus. E como que eles vão ouvir falar de Jesus se não tem quem pregue? Como que eles vão entender esse amor que hoje nós sentimos aqui dentro da igreja se não tem quem demonstre esse amor lá fora? Amém? Vamos então ler, eu quero ler com os irmãos, Romanos 12. Eu quero ler a partir do versículo 3 até o 8. A gente vai falar um pouquinho desse capítulo de Romanos 12. Amém. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dedique-nos ao ministério. Ou ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. E o que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Quero, nesse primeiro momento, trabalhar com vocês aqui. Aqui, Paulo, então, está explicando que cada um tem uma função dentro do reino de Deus, né? Cada um faz algo dentro do reino de Deus. E ali no 3, ele fala assim, não pense de si mesmo além do que convém. O Mateus falou, né, no domingo passado, sobre a gente precisar ter humildade e entender qual é o nosso lugar, não achar que nós somos melhor do que o outro, porque a gente, de repente, faz tal trabalho. Porque, para pensar, se dentro de uma igreja, dentro de um ambiente, vamos pegar um ambiente de trabalho, tem como todo mundo ser chefe dentro do ambiente de trabalho? Gente, não tem como todo mundo ser chefe. E o chefe, ele consegue trabalhar sozinho dentro do ambiente de trabalho? Ele precisa dos funcionários. E o funcionário precisa do chefe, certo? É assim que funciona. Dentro da igreja, é a mesma coisa que funciona. O chefe, na cabeça dele, ele tem chefe que sim, mas ele pode sim se achar o tal, achar que ele é o melhor, aquilo, outro. Não, porque ele não consegue fazer todos os serviços sozinho, senão ele não teria funcionário para fazer. Não é? Não faz sentido. E dentro da igreja é a mesma coisa. Cada um faz uma coisa dentro da igreja. E a gente precisa entender qual é o nosso lugar e entender qual é o lugar do nosso irmão. Porque o pastor, quem prega aqui excepcionalmente, mas e o membro? Ele não precisa estar pregando para alguém? Precisa estar falando com alguém? Mas o pastor ficar pregando sozinho com a parede. Acho que não dá muito certo, né? Então, assim, a igreja, cada um faz uma função. Temos as irmãs que fazem o café, temos irmãos que limpam a igreja, temos os irmãos que pintam, que decoram. Cada um faz a sua função para que o corpo funcione. E com o nosso corpo também é assim. Se eu estou aqui conseguindo falar com vocês, é porque alguma coisa dentro de mim está, né, agindo para que a minha fala saia. O corpo, ele funciona tudo junto, tudo igual, tudo ligado. Imagina se meu cérebro divide aqui agora e um vai querer ir para um lado, o outro para o outro. Não vai dar muito certo, né? Então, nós, como igreja, a gente precisa andar no alvo. Todo mundo com o mesmo pensamento, no mesmo direcionamento. E quem que é o alvo da nossa vida? Jesus Cristo. Ele que tem que ser o alvo da nossa igreja. E nós precisamos entender que nós precisamos sim um do outro, porque existem momentos que eu estarei triste, existem momentos que eu estarei fraca, existem momentos que eu estarei passando por situações, e o meu irmão que está forte,
E o meu irmão que está lá feliz, ele vai vir me exortar, ele vai vir me ajudar. E a igreja, irmãos, ela trabalha exatamente desse jeito. E aqui a gente falando sobre o corpo, a gente precisa entender e compreender as dificuldades dos nossos irmãos. Talvez, se falarem uma coisa, pegar o exemplo eu e o Mateus, se falarem uma coisa para o Mateus, ele vai entender na hora. Eu vou ficar lá. Ah, entendi. E a pessoa que nos passou essa informação, ela precisa entender que a Amanda demora mais para entender as coisas. A gente precisa, irmãos, ter essa visão. Hoje está muito famosa aí a palavra empatia, né? Como a gente escuta falar de empatia? Mas será que a gente vive empatia de verdade? Será que a gente realmente olha para o nosso irmão e além da gente, de vez a gente não ter aquele olhar, de vez a gente não ter aquele olhar julgador, de achar que fala, mas é um mole mesmo, mas é um molenga, mas é isso, aquilo, outro, a gente precisa entender qual que é a dificuldade que ele tem e a gente ter paciência de passar para ele a mensagem correta. Hoje nós estávamos conversando lá na casa da minha mãe, com um assunto assim, e aí a gente falando, e eu falando assim, sabe qual que é a nossa maior dificuldade? É que assim, ó, a gente acha que o irmão, o outro, ele tem plena obrigação de entender quando eu acordo no mau dia, ele tem que ter obrigação de entender o meu mau humor, ele tem a obrigação de entender as minhas limitações, as minhas dificuldades, e a gente não tem obrigação de fazer isso com o irmão. Então a gente acha que o pastor Maurício tem que ter a obrigação de me entender. Mas se ele está passando por alguma coisa, para mim, tanto faz. E no nosso corpo, é assim que funciona? Não é assim que funciona. A minha cabeça sabe das minhas limitações. Ela sabe que se eu tentar dançar aqui a noite inteira, o meu corpo não aguenta. Se eu tentar fazer um exercício a mais, o meu corpo não aguenta. Se eu tentar cantar de um jeito aqui, né, e lá, naquele tom lá em cima, a minha voz não aguenta. Então, o meu cérebro, o meu corpo, ele trabalha com essas limitações. Ele sabe e me diz até onde eu posso ir. E nós, como igreja, a gente precisa entender isso também com os nossos irmãos. A gente precisa ter essa paciência de entender que cada um se encaixa no lugar, cada um tem uma limitação. E esse irmão, ele me completa. Porque aquilo que faz falta em mim é o que ele tem, é o que completa. Né? A gente vê que surdos, né, pessoas que não conseguem falar, mudos, pessoas que têm alguma deficiência com a perna, uma outra parte do corpo acaba se exaltando, né? É maior, por quê? Porque o corpo está trabalhando com aquela limitação. E nós, como igreja, irmãos, a gente precisa entender o nosso irmão e precisamos trabalhar junto com essas limitações, para que o corpo ele funcione para o mesmo alvo. Então, o que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Cada um tem uma função dentro da igreja. E todas as funções são valorizadas e precisam ser reconhecidas através de nós. Nós precisamos disso. No versículo 9 e 10 diz assim: o amor seja sempre hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E esse amor fraternal é um amor de irmão, é um amor como se fosse de sangue. Vocês têm família, vocês têm irmão, vocês sabem como dói em nós a dor do nosso irmão. Quando acontece alguma coisa com o nosso irmão, como dói em nós. E aqui Paulo está falando que a gente precisa, com os nossos irmãos dentro da igreja, precisa ter esse amor fraternal. Precisamos nos amar de verdade, sem falsidade, sem hipocrisia, sem dizer, eu amo mais um do que eu amo mais outro. Não, isso é afinidade. Às vezes a gente tem afinidade mais com um mais do que o outro. E tem irmãos que são difíceis da gente amar, não tem? Tem aqueles irmãos que a gente fala, Senhor amado, como que eu amo fulano? Dá para amar. Jesus Cristo
nos ensina a amar, irmãos. Se a gente pedir para Jesus, assim como a gente cantou, recebi um novo coração do Pai inspirado por Jesus. Como foi o outro tema lá passado, que Deus fala que vai nos dar um coração de carne. É Deus que faz isso. Porque se for pelas nossas forças, a gente não consegue realmente amar aquele irmão. É muito fácil amar um irmão bonzinho, que não responde ao contrário, não é? É fácil demais. Agora é amar aquele irmão que só vem, né? É uma patada, meio grossinho, meio aquilo outro. E a palavra de Deus fala, que bem, o que vocês ganham, né? Amando o seu irmão. Mais valor tem amar o seu inimigo, amar aquele que te persegue, aquele cara que te cutuca. Sabe por quê? Porque esse é o amor verdadeiro. Esse é o amor que aquela pessoa que não tem absolutamente nada a te oferecer e mesmo assim você ama ela. E esse amor, ele parece com qual amor? Com o amor que Jesus Cristo tem por nós. O que nós temos para oferecer para Jesus? O que nós fazemos para Jesus? Nada. A gente pode tentar fazer o que for. Não tem como, irmãos. A gente recompensar esse amor que Jesus nos dá. E Ele nos dá esse amor todos os dias da nossa vida. Ele nos preenche com esse amor. Todos os dias. Eu acho que os irmãos já assistiram aquele filme Prova de Fogo. E tem aquela cena, gente, aquela cena mexe demais comigo, quando o cara está encostado na cruz assim, né? E ele está falando, mas como que eu posso amar uma pessoa que só me menospreza? Uma pessoa que só faz isso, uma pessoa que eu dou bom dia, uma pessoa que não me perdoa aquilo outro. E aí o pai dele olha para a cruz e fala, como que você pode amar uma pessoa desse jeito? Está querendo dizer que a gente faz isso com Jesus todos os dias. E Jesus continua nos amando todos os dias da nossa vida. Ele continua nos amando todos os dias da nossa vida. Mesmo a gente sendo falho, a gente sendo pecador, a gente negligenciando, não conversando com Ele, não orando, não lendo a Bíblia. Ele continua nos amando todos os dias. E quem somos nós para julgar se o nosso irmão merece ou não o nosso amor? Né? O 11 e o 12, então, fala assim, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Ou seja, tudo que nós formos fazer tem que ser para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. A igreja ela tem que trabalhar com esse propósito de fazer tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. E nós que temos dons específicos dentro da igreja, a gente não pode ter o pensamento de fazer para que, o outro, será que o outro talvez vai pensar, olha como eu faço, olha isso, fiz melhor do que aquele meu irmão. Não. Qual que é o nosso foco? Nós como igreja, a gente tem que ter o foco Jesus Cristo. Então, tudo que nós formos fazer, que seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, fazendo tudo muito bom, tudo muito perfeito. Se é tocar, que faça com zelo. Se é orar, que ore com zelo. Se é pregar, limpar a igreja, limpar as cadeiras, fazer o cafezinho, que façamos com zelo. Porque nós estamos fazendo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E não para que o outro reconheça, não. Que a gente faz para que Deus nos reconheça, né? E aí no 12, aí continua aqui nesse 11 também no 12 mesmo, que a gente precisa regozijar-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Irmãos, como a igreja tem sido perseguida. Como a igreja tem sido perseguida. E se a gente for parar para analisar no Brasil, a perseguição está vindo, pelas beiradas. E a gente também comentava como a igreja brasileira se uniu em oração nesses últimos tempos. Foi algo tão lindo, tão maravilhoso, sabe? Da gente ver que os irmãos, independente da denominação, estão orando, estão se unindo pelo nosso Brasil. E nós temos que ser assim, unidos em oração pelo nosso Senhor Jesus. Clamar pelo nosso Senhor Jesus, porque a palavra de Deus nos fala, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.
Então, nós, como igreja, a gente precisa, sim, estar unidos, para que quando vier a tribulação, quando vier as tempestades, obrigada. Quando vier as tempestades, a gente está forte, a gente está firme e forte. E aí o que a gente tem visto, graças a Deus esse movimento, né, tem acontecido. Mas a gente vê também que as igrejas, os irmãos, eles da própria igreja, têm brigado um com o outro, têm entrado em contenda um com o outro. O povo de Deus é o povo que deveria ser mais unido, é o povo que mais se desune. Como o pastor citou aqui, o povo, porque tem igreja que acha que só eles vão subir, tem igreja que acha que nós estamos aqui para incomodar, né? De vez está louvando e adorando porque nós servimos o mesmo Deus. O Deus não falou que só a igreja tal que iria lá subir com ele, que ele estava preparando um lugar para tal. Não, ele falou que estava preparando um lugar para a igreja do Senhor Jesus. E nós precisamos primeiro nos unir aqui dentro e depois levar essa união lá para fora também, irmãos. Porque quando vier os últimos dias, como diz em Apocalipse, que nós iremos passar por perseguições severas, surgirá o anticristo, a igreja do Senhor Jesus tem que estar forte para resistir tudo isso. Ela tem que estar forte porque ela vai vencer, porque vai chegar um momento que Jesus vai acabar com tudo isso e a gente vai reinar lá em cima todos juntos. Então nós precisamos aprender a nos unir aqui dentro, irmãos. A estarmos unidos aqui dentro para levar essa união lá fora. E vamos então seguindo aqui. 13, 14 e 15. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, e abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A gente precisa se alegrar com os que se alegram. E às vezes dentro de nós, sem a gente perceber, quando o irmão vem aqui contar um testemunho, que conseguiu algo, a gente no automático assim fala, nossa Deus, por que ele conseguiu e eu não? O que ele fez de diferente? Nossa, olha, uma casa. Aumentou o salário, nossa. Cadê o alegrar com os que se alegram? Nossa, que glória, uma casa, perfeito. Vou lá tomar um café. Irmãos, a gente precisa se alegrar com os nossos irmãos. Né? Se alegrar porque a gente está vendo a bênção de Deus sobre a vida dele. A gente está vendo que Deus está abençoando ele. Que bom, nosso irmão está firme aí na oração. Né? E aí, de vez a gente ter esse pensamento de, nossa Deus, por quê? Poderia surgir esse pensamento e falar assim, nossa, eu vou orar também então. Vou ler a Bíblia também então. Né? Vou me esforçar também então. E a gente, às vezes, no automático, se a gente perceber, a gente fica com esse sentimento de inveja. A gente tem que tomar cuidado, tem que vigiar com isso, porque é aquele pecadinho que ninguém vê, né? É aquilo que está lá dentro. Então, a gente precisa vigiar nisso e se alegrar, sim, orar junto com os nossos irmãos, ficar feliz com as bênçãos, né? E é o que a gente sempre fala, eu achei muito bonitinho o Isaac e o Rian vindo aqui, sabe? Né? Vindo aqui agradecer a Deus. Porque, às vezes, a gente não dá nada, irmãos. E é verdade, isso daqui já era até a segunda parte, mas eu quero falar agora. Existem membros do nosso corpo que a gente não dá nada para ele. A gente acha que são inúteis, quando, na verdade, não são. Eu fui pesquisar sobre esse negócio do corpo e eu descobri que esse dedo aqui, ó, que a gente acha que não serve para absolutamente nada, né? É só um dedinho ali. Mas se a gente perde esse dedo, a gente tem 5 dedos na mão, né? Se a gente perde um, a gente fica com 4. Mas se a gente perder esse dedo, se amputar, a gente perde 50% da força da mão. Olha que doido isso, um dedinho que a gente acha que não é nada. A gente perde 50% da força da mão. E o dedo mindinho? Ele só serve para machucar, né? O dedo mindinho só serve para bater na esquina, para nascer a unha mais feia do pé, né? O dedo mindinho não serve para quê? Para nada aos nossos olhos. Mas o dedo mindinho, ele nos ajuda a dar equilíbrio. Ele nos ajuda a nos manter quando a gente fica de pé assim, descalço. Assim, ó, o dedo mindinho, ele nos ajuda a dar equilíbrio. É um membro insignificante aos nossos olhos? Sim. Mas que faz uma diferença tão grande no nosso corpo.
E aí a gente vê as crianças participando do culto, sabe? As crianças entendendo que o Deus do adulto salva, mas o Deus do adulto também é o Deus da criança. Que é um Deus também que faz milagre também na vida das crianças. Não orou e não recebeu a bênção, e ele reconheceu que foi Deus que deu essa bênção para ele. Né? Então a gente precisa olhar para esses membros que aos nossos olhos são insignificantes, quando na verdade não são. Eles fazem parte do corpo e nós precisamos deles. Nós precisamos também dos pequenininhos, precisamos dos grandes, precisamos dos deficientes também da nossa igreja, precisamos de todos, porque um corpo ele é composto por todos. E quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele morreu por todos. Ele não morreu fazendo distinção. E no corpo de Cristo, nós precisamos entender que nós precisamos de todos. E aí a gente, então, precisa se alegrar, chorar com os que choram, irmãos. Tem irmãos dentro da nossa igreja que passam por dificuldades, por situações que às vezes a gente nem sabe. Né? A gente não entende, não sabe. Mas e às vezes esses mesmos que passam dificuldades não se sentem à vontade de falar. Mas eu quero falar para vocês, específico, que não sentem vontade de falar quando vocês estão passando por dificuldades, que vocês podem sim falar, porque nós somos uma família, nós somos uma igreja, nós estamos aqui para um ajudar o outro, um a contar com o outro. E nós, do outro lado, que não estamos observando esses irmãos, nós precisamos pedir para Deus abrir nossos olhos, para a gente enxergar e orar junto, ajudar esse irmão. Porque aqui fala, alegrais com os que se alegram e chorar com os que choram. É isso que nós precisamos fazer, porque somos um corpo. Quando uma parte do nosso membro se machuca, todo o corpo sente. Quando algo no nosso sistema imunológico aqui está acontecendo alguma coisa, todo o corpo sente. E a igreja não pode ser diferente. Se você não está bem, eu também não estou bem, e nós precisamos caminhar junto para ficarmos bem juntos. Amém, irmãos? E aí, então, continuando aqui, 16 diz, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, concedei-vos com que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Aqui diz assim, mas dai lugar à ira de Deus, né? Então, a gente precisa se atentar nisso daqui. Às vezes a gente quer sempre ser o certo da história, né? A gente quer sempre ser o que tem razão. E aí a gente volta lá do começo, a gente precisa entender o nosso irmão, entender as dificuldades que os nossos irmãos às vezes têm em compreender alguma coisa, entender as limitações dele, e aqui está dizendo exatamente isso, não se vingue, não se ire, porque se você está certo ou não, quem vai te justificar é Deus, né? E aí, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E aí a gente junta esses dois e realmente é isso. Mais vale a sua razão ou a paz entre nós? Porque se Deus está falando que é Ele que nos justifica, é Ele que vai derramar da ira dele se a pessoa está errada, por que eu vou colocar a minha mão? Né? Para que eu vou fazer isso? Eu vou só criar contenda. Só criar contenda. Então, se possível, que a gente tenha paz. E aí tem uma passagem aqui da Bíblia, que eu não lembro mais ou menos onde é, mas que Jesus fala assim, que se por causa de você, quando eu li esse versículo, mexeu demais comigo, porque diz assim, porque se por causa de você, o seu irmão sair da igreja e ir para o inferno, eu vou cobrar da vida dele de você. Falei, poxa. Aí a gente traz para esse contexto aqui, que às vezes a gente quer ter razão em tudo, quer achar que a gente está certo em tudo, quer achar que tudo tem que ser do nosso jeito e não entende a opinião, não entende a limitação do nosso outro irmão.
E aí a gente fala, é difícil viver desse jeito? Aos nossos olhos é difícil, irmãos. Mas quem nos ajuda, quem coloca paciência, amor, é Deus que faz todas essas coisas dentro de nós. Olhos, a gente tem que pedir para Deus, Senhor, que eu possa olhar para o meu irmão com os teus olhos, que eu possa amar o meu irmão com o teu amor, que eu possa entender o meu irmão como o Senhor entende e perdoar o meu irmão como o Senhor tem me perdoado todos os dias. Porque às vezes a gente quer colocar na balança quem merece perdão e quem não merece perdão. Para mim também não é fácil falar isso, né? Estávamos conversando sobre isso. Às vezes a gente quer achar que, não, fulano merece sim ser perdoado. Mas o que fulano fez não merece. Jesus faz isso com a gente? Ele escolhe quem deve ou não ser perdoado? Ele não escolhe, ele nos perdoou. Porque Jesus fala que quando a gente se achega a ele com o coração quebrantado, com o coração entristecido, sabe, arrependido, ele nos perdoa. E aí quando a gente ora o Pai Nosso, a gente fala, Senhor, nos perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, assim como tens me perdoado, né? E no finalzinho do Pai Nosso, ele ainda fala assim, eu te perdoarei de acordo com o que você perdoar, não é? Te darei... Oi, desculpa? Exatamente. Perdoa o meu pecado como eu perdoo o meu inimigo. E aí, como tem sido nosso perdão diante de Jesus? A gente ora, a gente lê assim, acha que está tudo certo, mas será que a gente vive mesmo isso? E aí, para nós, como humanos, não é fácil. Não é fácil. Mas quem faz toda a obra não é Jesus Cristo? Quem nos ajuda a ser como aqui Paulo está descrevendo como que a igreja ali de Roma deve viver, deve agir, é Jesus Cristo que vai fazer tudo isso, é através de Jesus Cristo que vai fazer tudo isso. Então, quando a igreja ela caminha nesse alvo, entendendo que é Jesus Cristo que vai nos transformar, é Jesus Cristo que vai transformar nossa mente, a gente caminha e vai para o lugar certinho, para o ponto certinho. Então, é isso que Deus colocou no meu coração, que a gente possa, irmãos, entender qual é o nosso lugar, entender qual é o lugar do nosso irmão, o que eu devo fazer, o que eu posso fazer, entendendo que nós somos um corpo. Não tem como desmembrar, não tem como um viver de um jeito e o outro viver de outro jeito, não tem como. Porque nós somos um corpo e somos esse corpo em Cristo Jesus. E Jesus nos ensina, nos explica exatamente como devemos viver. Amém? Quero orar com você essa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Pai, obrigado pela Tua revelação para nós. Nós sabemos onde nós devemos mudar, nós sabemos como agora nós devemos olhar, nós sabemos agora como nós devemos agir, meu Pai, mas nós não conseguimos sozinho, Deus. Nós não conseguimos com as nossas forças, ó Pai, mas a Tua palavra, Senhor, nos garante que o Senhor irá nos ajudar, a Tua palavra nos garante que o Senhor é quem nos transforma, a Tua palavra nos garante que é o Senhor que nos liberta de nós mesmos, ó Deus, e nós cremos, Senhor, nessa palavra, meu Pai. E neste momento, Senhor, nós pedimos, ó Deus, que os nossos olhos sejam transformados, ó Pai, que os nossos ouvidos sejam transformados, ó Deus, que os nossos sentimentos para com os nossos irmãos sejam transformados por Ti, meu Pai, que nós possamos entender cada dia mais e mais que nós precisamos uns dos outros, nós estamos unidos uns com os outros, ó Pai, seja na alegria, seja na tristeza, seja na tribulação, meu Pai. Nós entendemos, Senhor, que nós precisamos estar juntos, estar ligados, Senhor, um com o outro, ó Pai, para que nós possamos estar ligados contigo, Senhor. Porque não tem como, meu Deus, nós não estarmos ligados com nossos irmãos, ó Pai, e nós estarmos contigo, Senhor, isso não tem como, Deus.
Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos dado essas palavras essa noite para nós. Todo no decorrer desses meses, o Senhor tem nos orientado. Deus, obrigado por esse privilégio, Pai, de entender, Senhor, a Tua palavra e viver, Senhor, a Tua palavra, Pai. Nos ajuda, Senhor. E nós te agradecemos porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos transformou, o Senhor nos perdoou, meu Pai. O Senhor nos aceitou, nos adotou como filhos de Ti, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.